livro de Colossenses, capítulo 1. Ao pastor orar, se você sabe que o pastor está orando por você, eu quero dizer que o pastor ora, o que você gostaria que o pastor fizesse primeiro quando começasse a orar? Ao orar pela igreja, você é a igreja, o que você gostaria que o pastor fizesse primeiro quando começasse a orar pela igreja? Você gostaria que o pastor pedisse por suas necessidades? Ou você gostaria que o pastor clamasse a misericórdia de Deus por você? Ou você gostaria que o pastor começasse agradecendo a Deus pela sua vida? O que você gostaria que o pastor fizesse primeiro? Orasse pedindo: Deus, o irmão fulano está desempregado, Deus, ajuda ele, abre a porta de um trabalho para ele. Ou você gostaria que o pastor começasse: Deus, o irmão fulano está difícil, Deus, tem misericórdia dele. Ou você gostaria que o pastor começasse assim: Deus, obrigado pela vida do irmão fulano, que coisa maravilhosa. Ele, olha, essa semana eu vi ele fazendo, Deus me arrepiou, eu me arrepiei aqui, só em fato de lembrar algumas coisas que eu vi na semana passada e essa semana. O que você gostaria que o pastor fizesse primeiro? Eu gostaria de fazer o que Paulo fazia quando orava pela igreja de Colossos, capítulo 1, versículo 3. Olha o que Paulo fazia. Primeira coisa, quando ele começava a falar com Deus a respeito da igreja, Paulo disse no versículo 3: damos graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. O que Paulo fazia? Primeira coisa que Paulo fazia era orar agradecendo a Deus pela igreja, pelos irmãos. Ele não ficava orando pedindo por bênçãos, porque eu vou morrer, gente, eu vou morrer orando pedindo bênção para você, e você nunca vai cansar de querer receber bênção. E também, infelizmente, eu vou morrer orando pedindo misericórdia de Deus, porque tem muitos crentes que é só misericórdia. Mas olha, eu gostaria de morrer também, mas é agradecendo a Deus. De que toda vez que vem a lembrança à mente, uma pessoa, um irmão, uma família da igreja, eu pudesse, ao pensar, ao lembrar desse irmão, assim, graças a Deus, que bênção esse irmão. Louvado seja Deus por esta vida. Oh Deus, ele é uma bênção na minha vida, ele é uma bênção na tua igreja, ele é uma bênção para o Senhor, para o reino de Deus. Eu quero começar as minhas orações como Paulo. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre que oramos por vós. Todas as vezes que eu oro por vocês, eu agradeço a Deus. E aí eu tenho no versículo seguinte, duas razões principais pelas quais Paulo começava orando agradecendo. Na oração ele começava agradecendo. Ele disse: primeiro, porque quando eu me lembro de vocês, eu me lembro da fé que vocês têm no Senhor Jesus. Eu me lembro da fé, que vocês agem pela fé. Porque ao agir pela fé, a gente não resmunga, a gente não reclama, a gente não duvida, a gente age até as coisas acontecerem. Eu oro agradecendo a Deus pela fé que vocês têm no Senhor Jesus. A fé que vocês têm. Essa fé que não leva a gente a desistir. Essa fé que não leva a gente a abrir mão de tudo, das coisas e se revoltar com a vida. Esta fé que leva você a continuar a caminhada, não importa o que esteja acontecendo ao seu redor. E Paulo tem conhecimento, ele diz no versículo 4, desde que ouvi da vossa fé, desde que ouvi. Eu tenho aqui no versículo 4 um testemunho que a igreja tinha para Paulo. E Paulo está longe. Paulo está longe. Paulo não está perto, não. Paulo estava longe, mas ele ouviu, chegou até ele conhecimento de que a igreja de Colossos tinha fé no Senhor Jesus. Ele agradecia a Deus pela fé da igreja, pela fé da igreja.
Ah, não posso contribuir porque não tenho condições, porque estou passando por dificuldades. A gente contribui pela fé. Nós estamos fazendo essa obra praticamente pela fé. A coisa vai pingando, vai entrando pingando, vai pingando, mas não para de pingar. Graças a Deus, não para de pingar. Quando eu estava fazendo os cálculos dessa última laje, e fazendo os orçamentos, procurando preço e prazo, e ali naquela angústia, porque o valor, gente, 17 na verdade, a primeira cotação que foi feita foi de 22 mil reais. O camarada falou comigo, 22 mil reais. Eu falei, meu Deus, só 22 mil reais. Depois caiu um pouco mais, mas naquele momento eu ouvi um irmão para falar comigo assim, pastor, de tantas prestações eu pago metade. O que é isso, irmãos? É Deus que faz as coisas pingando. Vai entrando aqui hoje, vai entrando ali amanhã, vai entrando, mas vai. E é como eu disse, algumas crianças fizeram aqui na escola uma campanha. Elas faziam figurinhas, desenhos, recortes e uma outra coisa que eu não me lembro o que é, né? Dobradura, e vendiam para os colegas e para os professores. 20 centavos, 30 centavos. O que é isso? Isso não vale nada. Nós juntamos, eu vou dizer nós não, eu vou dizer irmão Cristiano. Um caminhão de papelão, saiu lá de dentro, debaixo da primeira laje. Um caminhão cheio de papelão. Que eu vou dizer que 90% foi o irmão Cristiano que juntou. Porque poucos irmãos trouxeram papelão. Mas saiu um caminhão cheio. Aí, e eu curioso, o Cristiano, quanto é que deu? Porque eles levaram para pesar lá e não tive oportunidade para ir lá, nem para receber. Aí, irmão Cristiano, deu 108 reais, pastor. Um caminhão cheio de papelão deu 108 reais. Alguns falam assim, mas só isso? Um caminhão cheio para dar só 108 reais. Gente, me pagou um dia de um pedreiro. E esse papelão estava jogado fora. Vamos valorizar isso. Pagou um dia de pedreiro. Naquela semana, de 500 reais, nós colocamos 400. Papelão. Não dá nada? Não vale a pena não? Um caminhão, sair daqui um caminhão lotado para dar 100 reais. Mas isso ajudou, contribuiu. Quando nós agimos por fé, Deus vai fazendo. Você lembra da história que nós temos do profeta com a mulher de Sunem? Do azeite? Enquanto ela tinha vasilhas, o azeite estava derramando. Só parou de derramar azeite quando ela não tinha mais vasilhas. Não tem mais pote, não tem mais garrafa, não tem mais nada. Só vai parar. Deus só vai parar o azeite dele, de provimento para nós, quando nós pararmos de agir, quando nós pararmos de trabalhar, pararmos de trazer vasilhas. E é por isso que eu não quero parar essa obra. É por isso que eu não quero parar, porque se eu parar, para lá também. É assim, irmãos. Se nós pararmos a obra, para. Deus não abençoa mais. Parou, acabou. Você parou por quê? Cansou? Então não precisa mais, né? Se você parou, porque não precisa mais. Paulo agradecia a Deus pela fé que essa igreja tinha. Em segundo lugar, Paulo agradecia muito a Deus porque via uma igreja que tem fé, é uma igreja que ama. Olha a parte final do versículo 4. Eu ouvi da vossa fé no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os homens. Do vosso amor para com todos os homens. A igreja de Colossos amava as pessoas. Amava, se entregava, se dava pelas pessoas. Eu tenho participado desse evento lá em São Paulo, que é uma organização da primeira igreja de Atibaia. Não tem como, eu não consigo, eu sou mole. Eu sou uma manteiga derretida mesmo. E eu não resisto. As minhas emoções não dá para segurar elas quando eu vejo algumas manifestações muito fortes de amor. No início do ano, num curso, não foi o congresso, foi um curso, eu não aguentei, eu me emocionei, porque eles fizeram para a gente um jantar chamado um jantar de gala.
Passei uma semana inteira sem gastar um centavo, porque a igreja não cobrou nem um centavo, tomando café, almoçando e jantando muito bem. E no final, no último dia, eles fizeram um jantar, chamado jantar de gala. E quando eu vi o próprio pastor titular da igreja, pegar uma travessa de carne e sair servindo a gente, eu não aguentei isso. É muita prontidão para servir. Agora, terminando o congresso na sexta-feira, ao meio-dia, o pastor chamou à frente todas as irmãs e irmãos que trabalharam a semana inteira fazendo almoço para 240 pastores. E eu não consegui me conter, eu tive que chorar em ver algumas pessoas já bem idosas e algumas irmãs que pediram licença no serviço naquela semana para ser voluntário e servir a gente como pastor. Todos os dias, de manhã, de tarde e à noite, fazendo café, almoço e janta, e muito bem feito para muita gente, de fartura. Não teve um momento que eu queria mais, acabou. Não. Aquelas irmãs, algumas já de idade, outras novas, moças novas, rapazes, homens trabalhando ali, voluntários. O amor, irmãos, não se manifesta com palavras, mas com atitudes. Quando Paulo diz que agradecia a Deus, era grato ao Senhor pelo amor que aquela igreja tinha para com todos os homens, eu vejo uma igreja que fazia, não era uma igreja que falava. Então, esse testemunho da igreja de Colossos para Paulo, levou Paulo a um desejo para aquela igreja. Eu tenho um desejo para esta igreja enquanto ela está na terra. E Paulo vai manifestar a partir do versículo 9 até o versículo 12 alguns pontos importantes que eram sonhos dele. Isso significava que fazia parte das orações dele em função daquela igreja. Primeiro, ele repete o versículo 9 dizendo: desde que ouvimos da fé e do amor de vocês, nós não paramos de orar, pedindo que Deus abençoasse vocês. Mas eu fiquei maravilhado com os pedidos que Paulo fazia pela igreja de Colossos. Muito diferente das orações, dos pedidos que eu sou levado a fazer por esta igreja. Eu sou levado a fazer oração de Deus abrir porta de um trabalho para o irmão. Eu sou levado a pedir a Deus tocar no coração do irmão que está endurecido, está revoltado. Mas Paulo estava dizendo: eu oro, nós oramos sem parar, pedindo que vocês transbordem de conhecimento, sabedoria. Deixa eu ver como é que está aqui. Conhecimento, sabedoria e inteligência espiritual. Gente, olha aqui. A oração de Paulo é que a igreja, que essa igreja se transbordasse. É muito conhecimento, gente. É muito conhecimento. Minha esposa está enjoada de ouvir falar, e os irmãos acabam também já ouvindo tanto falar do congresso. O nosso principal preletor no congresso, um jovem muito novo, é o diretor do Seminário Palavra da Vida. Eu fiquei maravilhado com aquele homem. Gente, um cara de uns 30 anos, mas meu Deus do céu, um dicionário ambulante, é uma enciclopédia ambulante, o cara sabe tudo. Eu fiquei bebendo tudo. Ele fez os nossos estudos sobre juízes. Ele substituiu, não apenas nas mensagens do congresso, o preletor, porque morreu uma semana antes do congresso. O preletor oficial morreu uma semana antes do congresso. Ele iria falar sobre cantares. E aí chamaram então o pastor Helder. Ele também é agora substituto do professor Carlos, que morreu porque era o diretor do Palavra da Vida. E ele era um auxiliar, e agora é o diretor no lugar daquele que morreu. Mas é um homem que eu vi sabedoria e inteligência, não apenas social, intelectual, nossa, humana, mas espiritual. E Paulo então deseja que esta igreja transborde. Olha só, transbordar vai sair de mim para você. Porque tem gente que tem muita sabedoria, mas fica para si mesmo.
Transbordar é quando derrama de mim para você. Você acaba desfrutando também desse transbordar. Eu tenho do lado da minha casa, meu vizinho. Ele plantou alguns anos atrás um pé de manga. E agora eu estou desfrutando também do pé de manga dele. Porque os galhos do pé de manga dele passou para o meu lado. Ele já tinha me autorizado a dizer: pastor, quando o senhor quiser pegar manga, pode entrar aí e pegar a hora que o senhor quiser. As mangas acabam estragando aí. Aquelas mangas enormes, muito lindas, eu gosto demais daquela manga. Agora, esse ano, estou tranquilo, meu vizinho, porque os galhos já passaram para o meu lado. Agora eu vou colher do meu próprio lado, nem preciso ir lá. Até o ano passado eu ainda estendia na ponta de uma vara um cestinho para pegar lá do outro lado. Mas agora já está do meu lado. Já transbordou, e eu agora desfruto do transbordar. Paulo está dizendo que nós precisamos transbordar no conhecimento, sabedoria e inteligência. Muitas coisas que nós fazemos é por falta de inteligência. Muitas coisas que nós acreditamos é por falta de inteligência espiritual. Fulano de tal disse isso. Pregador fulano falou isso. Eu vejo quantos irmãos complicados e confusos, que o pastor fulano de tal falou na televisão, falou nos rádios, não sei o que, pastor. Gente, quando eu tenho inteligência, sabedoria espiritual, eu não caio nessa que Paulo fala aqui, de palavras persuasivas. Gente, crente inteligente espiritualmente não cai nessas conversas fiadas que existem aí não, porque tem inteligência. Crente inteligente e sábio. Paulo então está desejando que você seja um crente inteligente, sábio espiritualmente. E quando isso acontece em sua vida, não se preocupe. Eu não tenho que me preocupar com as heresias, porque a sua inteligência lhe dá a capacidade de dizer assim: isso é heresia. Eu não posso entrar nessa não. Eu não vou caindo nessa não. Mas isso é preciso inteligência. E a inteligência vem de quê? Do conhecimento de Deus. Por que eu estou convidando os irmãos para a escola dominical? Porque é uma das estruturas que nós temos para nos ajudar a ter a sabedoria e inteligência na palavra. Segunda coisa, a outra que nós temos aí no versículo 10, Paulo disse também: porque essa minha sabedoria e a minha inteligência vai me ensinar a andar de forma digna diante do Senhor. Aí, como uma pessoa inteligente, eu vou andar de maneira digna. Olha o que nós temos no verso 10, a fim de viver de modo digno do Senhor. E esse meu andar digno, que é coerente com aquilo que eu falo, com aquilo que eu creio, com aquilo que eu prego, esse meu andar digno, que é, se para mim, resultado da minha inteligência espiritual, me leva a agradar a Deus. Olha o que nós temos no versículo 10, continuando: em tudo, por seu inteiro agrado, para agradar a Deus. Então, a minha inteligência me leva a um modo de andar, e esse meu modo de andar agrada a Deus. E o meu agradar a Deus, tá, que era o sonho que Paulo tinha aqui, também produzia frutos nas minhas obras, e me levava a um maior conhecimento de Deus. O sonho, o desejo de Paulo, as orações, o que Paulo pedia para Deus abençoar, que tipo de bênção Paulo pedia para a igreja de Colossos. Deus, eu quero gente inteligente, gente sábia. Os irmãos, se tivermos inteligência espiritual, muitas coisas vão acontecer como resultado dessa inteligência. E aí eu vou andar de forma digna, aí eu vou agradar a Deus no meu modo de andar. E esse andar produz frutos, e isso também me leva a um conhecimento maior de Deus. Parte final do versículo 10. Mas no versículo 11, Paulo volta a dizer assim: e eu peço também que vocês sejam fortalecidos em duas coisas. Que vocês sejam fortalecidos, primeiro, em perseverança. Paulo está dizendo assim: eu não vou encontrar na igreja de Colossos gente que desiste. Eu vou encontrar gente que persevera, que permanece. E também vou encontrar gente longânima. Eu pesquisei hoje um pouquinho sobre essa palavra longânima e eu encontrei uma frase muito interessante. Olha a frase que eu encontrei: firmeza de alma, longanimidade. Mas a frase mais bonita:
Longanimidade significa tolerância que suporta injúria e aceita situações de irritação e dor. Gente, isso que Paulo pedia para a igreja de Colossos. Eu quero uma igreja, Deus, eu quero uma igreja longânima. E aí, você olha assim, igreja longânima é a igreja que suporta injúria e que aceita situações de irritação e dor. Nós não gostamos de aceitar isso. A gente quer largar a mão disso, afastar isso, romper isso, acabar, fugir. Eles fizeram pedidos de Paulo. Paulo não está dizendo assim: oh Deus, que o irmão fulano consiga comprar um Fusion. Oh Deus, que o irmão fulano possa comprar um Vectra. Oh, o Vectra está velho, né? Cruze. Não é Cruz Credo, é Cruze. Um Onix, um Prisma, sei lá. Deus, que o irmão fulano e tal seja abençoado, que ele seja promovido no trabalho dele. Meus irmãos, olha os pedidos que Paulo tinha para a igreja. Por que isso? Porque ele sabe que quando você viver tudo isso, tudo mais será acrescentado, porque é isso que nós temos na palavra do Senhor. Buscai primeiro, e as outras coisas, é isso, amados. Paulo diz assim: se eu peço a Deus, homens sábios, homens inteligentes, a sua inteligência, a sua sabedoria, ela vai alcançar tudo isso, gente. Que foi que Salomão pediu? Que foi que Salomão pediu, gente? Ele não pediu um emprego na Microsoft. Ele não pediu um emprego na Apple. E foi lá pedir para um homossexual dar dinheiro para ele, dar emprego para ele. Ele pediu sabedoria. E no entanto, a gente sabe que foi o homem mais rico. E a riqueza toda vem da onde, gente? De sabedoria, de inteligência, que conduz todo esse processo maravilhoso. Eu peço isso, Deus, porque se eu tiver esses homens serão bem-sucedidos. É resultado natural. E aí, versículo 12, para terminar esta parte, ele disse: e eu quero também ver aqui homens que agradeçam ao Senhor todos os dias, por serem considerados idôneos para herdar a herança da luz. Homens que foram considerados aptos para participar da herança dos santos na luz. Isso aqui para mim eu tenho que entender que todos os dias eu deveria agradecer a Deus pela minha salvação. Agradecer a Deus por me considerar idôneo. E nisso eu posso ouvir aquele: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos. Homens que agradecem a Deus pela salvação. Homens que agradeçam o tempo todo por sua salvação. E eu termino com a leitura do versículo 28, onde nós temos, eu coloco como sendo a missão principal de Paulo aqui para a igreja de Colossos. Missão principal de Paulo para a igreja de Colossos. Faça favor, irmão Jorginho. Paulo, usando de 3 estratégias, tinha como missão, para mim, não só para a igreja de Colossos, porque ele disse bem claro aqui, apresentar, a última parte do versículo, através de pregação, que é o anunciar, através de advertência, de dar uma chamada de atenção, acorda, peraí, está entrando no caminho errado, e através de ensinamentos, Paulo queria apresentar o quê? Todo homem perfeito em Jesus Cristo. Essa era a missão de Paulo, apresentar todo homem perfeito a Jesus Cristo. Essa palavra me chamou muita atenção. Eu tenho como missão apresentar o irmão Jorginho como um homem perfeito diante de Deus. Porque o dia que o Jorginho apresentar-se diante do Senhor, ele vai ser visto pelo Senhor como um homem perfeito. É minha missão
apresentar todo homem perfeito diante de Deus. Mas eu quero chamar essa atenção dos irmãos para isso. Essa perfeição não é o que você está pensando, de que o Jorginho agora vai ser santo, que não comete nenhum erro, ele é certinho mesmo, ele nunca mais comete erro, ele é santo. Eu não sei nem o que ele está fazendo aqui na terra, porque ele é santo, e santo mora no céu. Sabe o que ele estava querendo dizer? O perfeito não significa que não tem defeito. É mais ou menos assim: eu vou apresentar homens diante de Deus que não tem pega. Eu já vi acontecer comigo, mas a camisa dele é novinha, é muito nova. Já aconteceu muitas vezes comigo que a minha esposa chegou assim, eu estava olhando assim, tinha um fiozinho, uma linha, soltando aqui. Aí quando eu ia para puxar, ela, peraí, não puxa não. O que foi? Ela vai no banheiro, pega um Presto Barba e raspa. Por quê? Porque aquele fiozinho, se eu puxar, o que vai acontecer? Eu vou deixar defeito na camisa dele. Eu puxo um fio, vai deixar uma marca. Então vem e passa. Isso eu aprendi com a Marilene. Passa um Presto Barba aqui, que você corta as pontinhas, ele fica guardadinho ali e não vai desfiar mais. Antigamente o pessoal fazia umas roupas aí que se puxasse, deixava ele pelado. A armadilha já foi muito dessa, né? Puxa uma linha daquelas, você vai puxando igual aquela corda, aquele barbante de saco. Corta um lugarzinho especial e abre o saco facinho. Já pensou se você deixa uma pontinha dessa para alguém puxar? Você está com uma blusa, tomara que caia. E aí tem uma pontinha, alguém chega e puxa, vai desviando tudo. O homem perfeito que Paulo diz é um homem que não deixa pegas. Porque quando tem um furinho aqui que a linhazinha começou a aparecer, ele, pela inteligência espiritual, pede perdão a Deus e corta esta linha, e não tem pega para ninguém. Meus irmãos, o grande problema nosso no Brasil, na nossa política, é que a gente tem um monte de gente com pegas, um monte de candidatos com pegas. Pega aqui, se eu pegar aqui, vai mostrar um podre lá dentro. Se eu pegar ali, tem um monte de pegas, um monte de fios que eu tenho que olhar, e se eu puxar um fiozinho daquele ali, vai marcar a camisa dele toda. Se eu puxar um fiozinho, eu vou mostrar um monte de coisas erradas que acontecem. Quando Paulo disse apresentar homens perfeitos, é homens que não deixam pegas, linhas, para que outro possa puxar e dizer, está com defeito essa camisa aqui, Paulo está querendo dizer, não que você não erre, mas que ao errar, pela inteligência espiritual, você imediatamente pede perdão a Deus, e você não deixou pega mais para ninguém. Esse é o homem que Paulo diz que quer apresentar diante de Deus. Não está dizendo que são homens que não cometem erros, mas que esses erros são revistos na sua inteligência espiritual, colocados diante de Deus, e Deus vem com Presto Barba e corta aquela linha para ninguém ter pega, e então não rasga mais. Como nós precisamos de homens, mulheres e jovens que se apresentem diante de Deus sem pegas. Na nossa linguagem bem grosseira, muito obrigado, Jorginho. Na nossa linguagem bem grosseira, é dizer homens que têm rabo preso em tudo aí fora, na família, no negócio, isso ou aquilo. A proposta de Paulo, através das pregações, através das advertências e através dos ensinamentos, é apresentar todo homem perfeito diante de Deus, sem pegas, sem linhas sobrando, sem estar desfiando nada. Tem gente que está todo desfiado, não pode nem passar a mão que já está puxando linha. É mais ou menos como essa meia calça que as mulheres usam, né?
E quantas vezes eu já vi Marilene assim, nossa, acabei de comprar, novinha, quando eu fui vestir, pegou num fio, num ganchinho de sei lá de quê, e já rasgou um fiozinho da meia calça, e ela marcou de cima a embaixo, pronto, já joga fora. E eu falei, mas para que jogar fora? Isso foi só um fiozinho. Não, só um fiozinho estragou toda a meia. Estragou toda a meia. Um fiozinho estragou toda a meia. A meia vai ser jogada fora. Meus irmãos, observem bem, um fiozinho, coisas insignificantes, joga uma meia fora. Muitos fiozinhos na vida estão te deixando afastados da presença de Deus. Grande missão de Paulo, apresentar todo homem perfeito diante de Deus. Em que pode se dizer, esse não tem nada para pegar. Não significa que ele não errou, mas ao errar, ele entendeu que errou, ele se confessou ao Senhor, buscou o perdão do Senhor, e o perdão do Senhor é como esta gilete, que corta a ponta, não deixa mais marcas para você pegar. O mundo está de olho na gente, querendo pegar fiozinhos. O diabo está de olho na gente, para pegar fiozinhos. Fiozinhos que deformam toda uma meia. Pequenos fios, que fazem marcas muito grandes. Homem perfeito é este homem que reconhece, eu sou pecador, mas me entrego ao Senhor em confissão e recebo dele o perdão. O perdão é essa ação de limpar, de cortar os fios da nossa vida. Meus amados, eu volto à primeira pergunta que eu fiz. Como posso orar por você? Como posso começar a minha oração por você? E você não precisa me responder com palavras, porque nós queremos ver com atitudes. De gente que procura sinceramente ser apresentado diante de Deus como perfeitos. Então, por favor, quando o pastor está dizendo, homens, irmãos, venha à escola dominical, o pastor está querendo dizer, porque eu quero apresentar você como perfeito diante de Deus. Mas quando você não deixa, se eu dissesse à minha esposa, com aquele fio enorme aqui na minha camisa, não corta não, deixa aí, eu ia estar feio. São situações, são recursos. Paulo falou no versículo 28, anunciamos, admoestando e ensinando. O que está sendo ensinado aqui nos domingos pela manhã é para contribuir para que você seja apresentado diante de Deus perfeito. Porque aquilo que nós estamos estudando é para a gente pôr em prática, é para a gente viver. E essas formas de nós vivermos é como nos conduz a homens perfeitos diante de Deus. Deus quer receber homens perfeitos. A missão da igreja, anunciando, advertindo e ensinando, é para apresentar homens perfeitos diante de Deus. Sem pegas, sem linhas. Feche seus olhos. Você pode fazer uma retrospectiva de sua vida. Deus tem linhas aí? Tem fios? Tem pegas? Coloca elas diante do Senhor. Deus tem uma gilete especial para cortar essas linhas. E não deixar pega para o diabo. Não deixar pega para o homem perverso, mau. Deus quer você um dia chegando diante dos céus, lá no trono dele, como um homem perfeito. É possível isso. É possível. Paulo estava falando de uma igreja como nós somos, de homens como você é. E ele está acreditando que é possível apresentar esses homens perfeitos diante de Deus. Perfeito nas suas atitudes, nas suas palavras, perfeito no seu trato, perfeito no reconhecimento de que o Senhor é capaz de perdoar os meus erros. Como homem
na terra, no mundo, eu erro. Mas como o perdão de Deus é maior, Ele tira estas pontas. Ele não quer, Ele não vai deixar. Nenhum pega. Nenhum pega. Deus, eu quero apresentar ao Senhor. Eu quero, Deus, poder um dia apresentar estes homens e estas mulheres que estão aqui me ouvindo, como homens e mulheres sem pegas, sem linhas que deformem as suas roupas, crendo na certeza de que podem cometer os seus erros, porque são homens, porque somos falhos, mas o Senhor aperfeiçoa-nos quando é capaz de nos perdoar. E aqui estão os homens, Senhor, aqueles que têm as suas linhas, as pegas. Nós pedimos ao Senhor que o perdão do Senhor corte estas linhas. Que todo homem, que toda mulher que entrou nesta casa, que ouve esta palavra, que lê esta palavra, um dia esteja diante do Senhor sem pegas, com o coração livre e pronto a adorar ao Senhor, em que nada deste mundo sejam nossas linhas ou pegas para nos envergonhar, para nos entristecer e nos afastar da tua comunhão. Que nenhuma linha esteja sobre nós capaz de impedir o fluir das bênçãos do Senhor. A minha oração, Deus, o meu pedido, eu quero fazer o mesmo pedido de Paulo para a igreja de Colossos. Ah, Deus, eu quero pedir por uma igreja onde tenham homens e mulheres com sabedoria e inteligência espiritual, e que eu ouça, que eu veja, que eu leia nos faces ou nos whatsapps do testemunho de gente fiel, de gente que ama, de gente que anda, que se comporta de maneira digna como filhos de Deus, agradando a Deus no que fazem, no que falam, no que escrevem, agradando a Deus da maneira como vivem, crescendo no conhecimento do Senhor. Eu quero pedir que aqui tenhamos homens e mulheres longânimos, com a capacidade de suportar irritações e dores, homens que perseveram, homens que agradeçam sempre, 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 por ser considerado pelo Senhor capaz de herdar o céu. Eu clamo esta bênção do Senhor. Eu quero fazer as palavras de Paulo como as minhas palavras. E ser grato ao Senhor pelo testemunho da igreja de Colossos, como modelo para esta igreja. Eu oro, Senhor, pedindo esta bênção. Em nome de Jesus. Você pode pôr de pé. Eu quero orar com muita alegria, clamando ao Senhor para continuar abençoando a sua próxima semana. Assim como Ele esteve te abençoando, nos abençoando, me abençoando, Ele esteja também nos abençoando nesta semana. Deus, com muita alegria, com um prazer enorme, Senhor, posso ver todo esse teu povo, aqueles que amam ao Senhor, reunidos aqui. Já adoramos o Senhor nos nossos cânticos e ouvimos esta palavra do Senhor para nós. Agora pedimos que o Senhor, ao despedir o teu povo desta casa de volta para os seus lares, sejam guardados e tenham uma noite em que possam dormir em paz, certos de que o Senhor vela, que o Senhor vigia, que o Senhor guarda. E amanhã e todos os dias desta semana, onde estiverem, Senhor, seu povo possa se alegrar com a graça de Jesus, graça salvadora, e também desfrutar
do amor que protege, que guarda, que livra, o amor que zela, o amor que sustenta, que provê, o amor que guarda aqueles que estão nas estradas, em viagens, trabalhando, passeando, teus filhos que vão viajar em retiro espiritual de casais, Senhor, nas lojas, nos escritórios, nos consultórios, nas fábricas, nas ruas, nas escolas, nas casas, em todo lugar, que vivam desfrutando do amor de Deus e vivam a comunhão do Espírito quando se encontrarem nas casas para adorar ao Senhor.